Como eu estava falando, primeiro a gente precisa entender as condições de trabalho que estão mais relacionadas à síndrome de burnout. O que nós temos? Nós temos excesso de demandas laborais, ou seja, quando o trabalho realmente está muito intenso, o que é muito comum no setor da saúde. E quando a gente fala de pandemia, a gente amplia isso muito mais. Ou seja, você percebe que os hospitais eles estão sempre lotados. Inclusive, você percebe que pessoas ficam esperando do lado de fora para que possam ser atendidas. E quando você entra no hospital, você vê ainda mais pessoas ainda. Então, imagina só o contexto, né? Esse contexto pandêmico para profissionais de saúde que muitos já estão até mesmo afetados pela síndrome de burnout sem saber e já realmente tem realmente essas dificuldades de atender essa demanda toda, ok? Lidar com pacientes gravemente doentes ou que solicitem excessivamente o profissional. Nós percebemos também que essa pandemia trouxe sintomas muito graves, né, para muitas pessoas. A gente percebe que o contexto mesmo que nós vivemos atualmente é de pessoas que até já passaram pela Covid, mas hoje têm sequelas, pessoas que ainda estão entubadas ainda. Então, o profissional, ele acaba, sim, né, tendo esse contato direto, né, com esses pacientes que eles estão muito graves, né? E isso leva, naturalmente, né, ao contato com o sofrimento e também a morte, que, infelizmente, o Brasil já conta mais de 444 mil mortes. Então, assim, é um número realmente muito elevado. Infelizmente, é a nossa realidade atual. E imagina você estar em um ambiente de trabalho onde você tem mais de 500 mortes por dia. Você tem esse contato, então, naturalmente, também eu vou ter um desgaste emocional, psicológico, né? Lidar com colegas excessivamente críticos, competitivos ou preguiçosos, isso também afeta. Por quê? Sim, existem profissionais e profissionais. Esses profissionais que eles são mais críticos, então eles acabam, sim, tendo até mesmo um controle muito grande, e às vezes não entendem como é que funciona um determinado setor, então pode sim colocar alguns tipos de solicitações que para o trabalhador em si pode só agravar o aumento de trabalho ou burocracias, né? Enfim, nós também temos sim profissionais que são preguiçosos e tem pessoas que elas querem realmente que o seu trabalho seja valorizado e que o setor também tenha um crescimento, então ela acaba assim pegando o trabalho dessa pessoa que não faz muita coisa para si, para que o trabalho não seja comprometido. Então, isso pode ser um problema porque vai gerar uma sobrecarga naquele profissional. Então, a equipe ela precisa, sim, né, ter essa comunicação para que nenhum profissional se sinta sobrecarregado. Senso de responsabilidade sobre a vida dos pacientes. Então, você sabe que você vai chegar no seu trabalho, né? Você vai chegar no hospital e ali tem várias pessoas que dependem, sim, do seu atendimento. Independentemente se for médicos, técnicos em enfermagem, enfermeiros, psicólogos também, TOs, né? Então, assim, todos os profissionais que trabalham nessa área, eles sabem que, sim, eles podem influenciar a vida dos seus pacientes, seja realmente no âmbito físico ou realmente no âmbito emocional, porque todos eles estão fragilizados. O senso de ausência, de previsibilidade ou falta de controle no local de trabalho. Então, assim, a gente percebe que o fato de você ver muitas pessoas aglomeradas precisando, né, de atendimento, ver que não tem materiais que possam suprir as necessidades daquele momento. Eu não tenho equipamentos, né, que possam realmente atender a todos. Então, como é que eu me sinto com isso? E isso também gera os conflitos éticos nas exigências do trabalho.
é a responsabilidade pela vida. Eu sou responsável pela vida de alguém. E não somente pela vida de alguém, eu sou responsável por milhares de vidas, porque um paciente, ele tem uma família. Então, eu preciso ter essa responsabilidade, porque não é somente uma pessoa, são várias pessoas que estão ali ligadas àquele paciente. E também um dos pontos que não muito, tipo assim, um dos pontos que são cruciais é a questão da ausência de segurança, né? Os riscos físicos ou de morte. Nós estamos em uma pandemia ainda. E o que nós encontramos profissionais que não se sentem seguros porque não têm EPIs, né? O suficiente. No início da pandemia, a gente viu que muitos profissionais ficaram sem máscaras. Então, assim, como é que eu vou lidar com isso? Porque se eu trabalho no setor da saúde, eu sei também os riscos que eu estou correndo. Se eu pegar Covid, ou eu posso morrer, né? Ou eu posso ter sequelas, né? Que vão perdurar toda a minha vida. Então, tudo isso realmente gera um impacto emocional muito forte, ok? E só lembrando também, quando a gente fala de síndrome de burnout, né, é realmente associada a todas as pessoas que têm essa relação com o trabalho, tá certo? Porque não é somente a síndrome de burnout não afeta somente a profissional de saúde, não, é todo profissional, né, que acaba, né, tendo essa relação com o trabalho, né, de uma forma desadaptativa, que acaba realmente prejudicando ele em alguma área da sua vida, ok? Não deve ser confundido com outras patologias, como depressão ou ansiedade, ou um estado de fadiga passageira. Isso é muito importante, porque eu atendi um profissional de saúde e ele chegou com o diagnóstico do psiquiatra como depressão. E ele falava assim que ele mesmo achava que ele não tinha depressão, né? Eu falei, não, mas vamos fazer uma anamnese, ou seja, então eu fiz a anamnese dele e todas as queixas que ele apresentava tinham relação direta com o trabalho. A relação com a família dele era muito boa, né? O círculo social também era muito bom, mas ele falou que realmente que ele não estava mais aguentando era ir para o serviço, porque quando ele chegava lá, né, tinha todas aquelas situações que já deixavam ele, né, muito ansioso antes dele chegar no serviço. Então, a gente precisa realmente fazer uma anamnese responsável, porque, infelizmente, muitas pessoas elas acabam sendo diagnosticadas de maneira errada. E isso pode, sim, trazer muitos problemas para aquela pessoa, porque automaticamente, se você é diagnosticado com uma depressão, né, e o psiquiatra passa alguma medicação, aquela medicação ela vai influenciar diretamente na sua vida, ok? Então, a gente precisa, sim, ter essa responsabilidade. É considerada como resposta afetiva a uma contínua e prolongada exposição a estressores laborais. Como estava falando antes, esse paciente, ele tinha uma ótima relação com a família, tinha uma rede social, ou uma rede de apoio muito boa, mas ele realmente ficava muito, muito mal quando ele lembrava que ele precisaria ir ao trabalho. Então, era a relação direta com o trabalho que deixava ele muito ruim, ok? É uma experiência de caráter individual e subjetivo, por quê? Também é algo muito, muito importante. Porque se você conhece alguém que tem burnout, não vai ser. Talvez os sintomas não tenham a mesma intensidade do que um outro colega que você tenha burnout. Então, sim, é uma síndrome que tem as suas características próprias, ok? Mas cada pessoa ela é tratada de uma maneira, né, individual e subjetiva. E ainda é pouco diagnosticado. Como eu falei, o erro de muitos profissionais podem levar, né, a essa falta de diagnóstico, também a questão do conhecimento. Poucas pessoas conheciam, tipo, não ouviam muito falar sobre a síndrome de burnout. Então, elas sentiam, né, aqueles determinados sintomas e achavam que era uma depressão, achavam que estavam cansados, né? Enfim, então a gente precisa, sim, como eu falei anteriormente, fazer uma boa anamnese para que a gente saiba o que nós estamos aqui diagnosticando, ok? Bom, e eu trouxe aqui o estresse versus burnout, por quê? A gente precisa também diferenciar isso. O estresse
a gente já tem aquela noção, assim, de, meu Deus do céu, hoje eu estou muito estressado. Quando você fala que você está muito estressado, é porque você está, né, sentindo o quê? Você está com um nível de raiva mais intenso, você realmente teve algum incidente em algum momento. Então, talvez as situações podem ter deixado você estressado. Mas qual é o sentido da palavra estresse? Uma cisão da homeostase interna. E o que seria isso, né? O estresse, ele vem com a função de te fazer duas coisas, né? Ou fugir ou lutar, que no caso é a nossa primeira fase. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Quando você vê, né, alguma situação que possa ser perigosa para você, a primeira coisa que você faz, você analisa a situação, né, ou não, né, mas você já começa a sentir que você precisa fazer algo. Por exemplo, se você vê alguém sendo assaltado mais à frente, a primeira reação que você pode ter é o quê? É correr para fugir, não é isso? E para isso o teu corpo ele vai receber comandos, né? Eu vou ter adrenalina, eu vou ter o cortisol, que vão ser liberados, para que eu possa ter essa possibilidade de fuga, né? Ou também a possibilidade o quê? De luta. Se você vê um assaltante que não está armado, tem pessoas que, tipo assim, viu que ele não está armado, vai lá e luta, né? Então, o que possibilita isso? E tem pessoas que dizem assim, mas na adrenalina eu fui lá e eu fiz, não é isso? Então, naquele momento, a pessoa foi, assim, no impulso e fez. Beleza. Então, nesse primeiro momento bem aí de alerta, depois que essa situação passa, o teu corpo ele vai voltar ao equilíbrio. E isso é muito importante. Então, o estresse é fundamental para a nossa vida, porque ele nos permite, né, esse tipo de preservação. Eu vou me preservar, né? Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Mas depois que essa situação passa, né, depois que eu percebo que eu não estou mais em perigo, o meu corpo ele volta, né, à sua normalidade. Mas e quando não volta? E quando não volta, a gente tem o quê? Nós temos aí a fase da resistência, onde o corpo ele vai continuar mandando estímulos para você ficar em alerta, ok? Até que aquele estímulo aversivo ele seja extinto, que ele não tenha mais. Então, enquanto esse estímulo aversivo, essa situação que para mim não é legal, estiver ali, o meu corpo ele vai estar mandando informação, para que você possa, né, ter sim essa possibilidade de reagir a essa situação, ok? E aí eu coloquei a fase da quase exaustão, porque inicialmente, né, quem realmente começou a estudar sobre o estresse foi o Selle. Né? O Selle, ele é um autor que ele percebeu as reações que o estresse ele causava no homem. Então, ele propôs um modelo trifásico, que no caso o modelo trifásico seria o de alerta, resistência e exaustão. Eram apenas esses três. Porém, a Marilda Lippe, né, ela estudou, né, então ela acrescentou mais uma fase, que no caso é a quase exaustão. Ou seja, é aquela fase que o corpo ele não está mais entrando em homeostase, ok? E isso vai me gerando problemas físicos. Eu vou tendo gastrite, eu vou tendo enxaqueca, tipo assim, nossa, hoje eu não tô legal, né? Eu posso, né? Se eu tiver uma predisposição para ter, por exemplo, hipertensão, diabetes, né? Ou outras doenças que elas são relacionadas ao estresse, então a probabilidade de eu ter essas doenças vai ser muito maior, ok? E a exaustão, que no caso é a última fase, é quando o corpo realmente ele não aguenta mais, né? Ele chegou assim ao seu limite, aí você vai ter realmente uma piora no quadro físico, né? Você vai ter realmente, por exemplo, tem pessoas que têm úlceras, então assim, as patologias elas realmente vão se agravar. E sim, a pessoa tem o risco, né, de morrer. Então, assim, é sempre importante a gente estar ressaltando que
o estresse, ele é algo positivo, só que a gente precisa saber como que nós estamos lidando com o nosso estresse diário, tá certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre burnout, que é o que seria o burnout, né? Seria um subtipo de estresse crônico e de maior gravidade. E aí, no caso, a gente tem a nossa primeira fase, que é a fase da exaustão emocional, que vai se referir ao quê? Ao estabelecimento do declínio da motivação para o trabalho. Por exemplo, com certeza aqui tem estudantes de medicina, já que também é promovido por estudantes de medicina, não é isso? Então, assim, você fica assim naquela ansiedade. Cara, quando, quando eu for médico, eu vou ser o médico mais top, eu vou ser assim, assim, assado, eu vou atender muito, eu vou ter muita responsabilidade, né? Então, assim, você vai com todo o gás. Assim, eu espero, né, gente? De coração. Então, você vai super motivado, né? Mas quando você percebe que a alta demanda laboral, a gravidade dos pacientes, o excesso de carga também, de carga no trabalho, quando você começa a perceber que isso acaba pesando para você, então aquela motivação ela já não vai estar mais tão presente. Então, ela vai realmente sofrer uma declinação. Então, você vai apresentar o quê? Sentimento de desgaste, né? Um declínio da energia. Também, né? A pessoa acaba perdendo aquele idealismo, né? Tipo assim, quem nunca assistiu Grey's Anatomy, né? Esse cara vai ser tipo Grey's Anatomy. Então, assim, você tem aquele ideal, né? E quando você chega na realidade, não é exatamente aquilo que você estava esperando, ok? E o resultado disso realmente é um cansaço extremo, é uma fadiga extrema, tá certo? E nós temos também a ineficácia. O que seria essa ineficácia, né? Então, ela vai ser marcada, né, pela baixa autoeficácia, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, ok? E como que esse profissional ele vai desenvolver o seu trabalho, tá certo? Ou seja, ele pode apresentar constante autoavaliações negativas, tipo assim, eu não estou fazendo o meu melhor, mas eu não tenho forças para fazer o meu melhor, eu não consigo lidar com tudo isso, né? E também ele vai, tipo assim, pensar, cara, esse emprego realmente não é para mim, eu não consigo mais. Só que algo que é interessante, que durante as minhas pesquisas, para poder fazer, né, todo esse conteúdo, foi que eu percebi que durante algumas pesquisas, as pessoas elas não abandonam o seu trabalho. Elas continuam trabalhando mesmo assim, ok? Só que com essa ineficácia, o que ela vai sentir? Ela vai sentir uma baixa perspectiva em relação à carreira, né? Tipo assim, eu vou empurrando com a barriga, né? Ela vai se sentir frustrada, porque ela esperava uma coisa e não é aquela coisa, né? Tipo assim, meu Deus do céu, eu achava que ia ser assim, assim, assado, na verdade não é. E também vai ter um declínio da autoestima em si. A pessoa ela vai começar a se desmerecer, ok? Nós também vamos ter a fase do cinismo ou da despersonalização. Essa é uma das fases realmente mais preocupantes, porque quando você fala de profissionais de saúde, são profissionais que estão lidando diretamente com um outro ser humano. Então, o que a gente vai perceber? Que aquele profissional, ele pode apresentar comportamentos de hostilidades, né, ou indiferença em relação aos pacientes, aos seus colegas de trabalho, ou aos familiares dos pacientes. Quem nunca ouviu alguém falar assim, cara, aquele médico ali é tão grosso, né? Por exemplo, quando algum profissional vai comunicar o falecimento de alguém, né? Como que ele comunica? Então, assim, as pessoas, elas acabam, sim, percebendo, né? Esse afastamento, esse distanciamento emocional das outras pessoas. O que, realmente, para a área da saúde, é algo realmente muito ruim, né? Então, essas são as 3 fases que nós temos, né, no burnout, ok? Certo. E quais são as características relacionadas ao burnout? Bom, primeiro, seria a predominância de sintomas físicos relacionados à exaustão emocional, a exaustão mental e emocional, fadiga e depressão, tá ok? Os
a ênfase nos sintomas comportamentais e mentais e não nos sintomas físicos. Por quê? Porque, inicialmente, a gente tem que entender que não é simplesmente pelo cansaço físico, a pessoa ela não vai ser diagnosticada porque ela diz que ela está cansada, porque ela diz que ela não consegue dormir, ok? Mas sim, quando a gente começa a aprofundar mais, né, e percebe que os sintomas comportamentais dela estão muito ligados somente no ambiente de trabalho, ok? Então, a partir disso, a gente vai, né, colhendo todas essas informações e vai traçando realmente esse perfil, né? Manifestações de pessoas que não sofriam de distúrbios psicopatológicos antes do surgimento da síndrome. Isso também é muito importante, porque para você saber identificar. Então, né, na anamnese você pergunta se a pessoa já foi diagnosticada ou não antes, né? Como é que foi, se caso foi, como é que foi esse tratamento, se ela está em remissão ou não, ok? E aí você vai, né, perguntando para você realmente chegar ao ponto se realmente é a síndrome ou não. A diminuição da efetividade e do desempenho decorrente de atividades e comportamentos negativos. Isso, gente, né, durante o trabalho, mas também a questão do comportamento negativo também pode se estender aos familiares, aos amigos, ok? Bom, continuando. Sobre a questão do burnout em relação com as crenças de eficácia pessoal, né? O que seria essa eficácia pessoal ou autoeficácia? Seria, então, né, a crença que os indivíduos têm sobre as suas capacidades em organizar e executar cursos de ação requeridos para produzir certas realizações. Natália, eu não entendi nada, o que está falando, né? Realmente são as crenças de autoeficácia. Quem é Bandura? Gente, Bandura foi um dos principais teóricos da teoria social cognitiva, né? E ele vai falar que as crenças de autoeficácia, elas nos afirmam, né? Elas são a base da nossa motivação. É aquilo que realmente me motiva a fazer algo. E a partir delas que a nossa capacidade simbólica, né? Autorregulatória, né, que nos possibilita atribuirmos significado e sentido na nossa vida, ok? Então, como é que eu estou vendo a minha vida? Tem gente que fala assim, hoje eu tô marrom, né? Tipo assim, não tô muito legal, né? Eu tô mais ou menos, né? Então, isso se dá pela capacidade simbólica que eu tenho das coisas. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, no setor de emergência, né, e ela consegue lidar com essas demandas, com certeza, né, ela tem uma crença de alta eficácia muito maior. Ou seja, quando eu digo isso na verdade é comprovado cientificamente, né, que a pessoa que tem uma eficácia pessoal mais consolidada, ela tem uma probabilidade muito menor de ter a síndrome de burnout, ok? E também, algo que é importante a gente ressaltar, é que essa crença, ela está ligada à nossa capacidade antecipatória, né? Que seria o quê? Seria a nossa capacidade de prever as possíveis consequências ou ação do nosso futuro. E quando eu falo isso, né, eu não estou falando, por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa e, tipo assim, já fica prevendo o que vai acontecer no futuro. Não, você realiza algo e você fala assim, eu fiz isso aqui, então, como consequência, né, eu vou ter assim, assado. Você se planeja para as coisas. Então, a questão do planejamento é algo que é muito bom. Porém, quando acaba tendo uma distorção aí na minha capacidade antecipatória, e o que acontece? Eu posso desenvolver pensamentos de catastrofização. O que seriam esses pensamentos? Eu vou achar que tudo vai dar errado. Por exemplo, cara, hoje é dia do meu plantão. E com certeza vai ter muita gente. Com certeza hoje o plantão vai ser muito pesado. Eu não vou dar conta, eu começo realmente a falar, né? Eu começo a imaginar algo que ainda nem existiu, apesar de sim, né, eu ter, vamos dizer assim, uma vaga ideia, porque eu já tive outras experiências. Mas
O problema é justamente quando a gente está focando no futuro, a gente começa a ter certos pensamentos, e a gente antecipa coisas que nos trazem sofrimento. Então, se para mim o trabalho ele já está com uma visão negativa, eu começo a pensar, cara, hoje vai ser aquele plantão dos infernos, né? A pessoa já pega catastrofiza mesmo, né? Hoje vai ser horrível, com certeza. Ela já vai sofrendo, né? Durante esse processo só pelo fato de pensar. Essa era uma das características que eu pude perceber no paciente que eu atendi, que ele falava que quando era dia, né, de plantão para ele, ele disse que o dia já estava acabado, né? E já ouvi isso não de uma pessoa também, de outras pessoas também, de falar assim, cara, quando eu sei que hoje eu vou ter que trabalhar no hospital, é a mesma coisa que acabar com o meu dia. Então a pessoa já antecipa, né, as suas frustrações, os seus medos, né? E acaba realmente já tendo problemas de concentração, né? Ela já não consegue dormir bem. Só em pensar que amanhã ela vai ter que trabalhar, então isso acaba afetando tanto a questão emocional quanto a questão física, tá certo? E aí a gente já entra nessa dimensão cognitiva, afetiva, né? Comportamental e ambiental, porque automaticamente, se eu, né, já estou falando que o meu plantão, perdão, vai ser muito ruim, primeiro, o meu humor, né, ele vai estar realmente bem, né, bem intenso. Então, eu já vou ficar irritadiço ao longo do dia, eu já vou ficar sem paciência, e automaticamente, se eu fico sem paciência, como é que vai ser o meu comportamento? Eu posso gritar com uma outra pessoa, eu posso ignorar o pedido de alguém, né? Então, e o que isso tem a ver com o ambiente? Eu posso me comportar de uma maneira totalmente disfuncional, ou seja, realmente que uma maneira que eu não, que eu acabo realmente não sabendo lidar. Por exemplo, alguém quebrou um copo, vamos supor, né? E aí, aquela situação já pode desencadear em você uma reação totalmente explosiva. E aí você pode falar, de novo, quebrar o copo. Tipo assim, faz tempo que ninguém nem quebra, né? Mas aí, naquela situação em específico, você viu e você já, assim, explode. Então, automaticamente, vai ter, sim, uma interferência, né, nessas três dimensões da vida do profissional, ok? Bom, eu coloquei aqui algumas pesquisas sobre burnout, se vocês tiverem mais dúvidas, né? Mas, durante as minhas pesquisas, realmente não é algo que é tão falado assim. Então, a maior investigação foi na área da enfermagem. Em outro artigo, né, eles pesquisaram tipo, de 74 artigos, né, somente 16, né, investigaram assim na profissão médica, ok? Então, assim, sim, é uma área que, principalmente na pandemia, ela aumentou bastante. E lembrando, gente, que os transtornos mentais é a terceira causa por invalidez, né? Então, assim, infelizmente, se isso já era um dado antes desse período pandêmico, agora, com certeza, vai aumentar muito mais. Então, como que a gente faz para identificar, né, a questão da vulnerabilidade, da prevalência e as consequências, ok? Então, identificar fatores, né, que aumentam a vulnerabilidade, o risco de estresse e delinear estratégias ambientais de intervenção e promoção de enfrentamento efetivo dos problemas apresentados. Bom, então aqui eu trouxe para vocês algumas variáveis, né? Vou dar uma passadinha para a gente não perder o horário. Então, as variáveis pessoais, eu tenho o quê? As características de personalidade, né? Para quem não conhece, né, nós temos aí pesquisas dentro da psicologia dos 5 fatores da personalidade, que são a conscienciosidade, né, a extroversão, a amabilidade, o neuroticismo. Então, cada característica, ela vai, sim, ser fundamental no desenvolvimento de bons enfrentamentos ou não, ok? Transtornos mentais, sim, a pessoa pode também desenvolver, né, ter comorbidades, por exemplo, pode ter, sim, um TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada,
as estratégias de enfrentamento. Como é que eu lido com esse momento? Tem pessoas que elas vão lidar como? Ingerindo bebida alcoólica, né? Vão usar medicamentos, né? Que podem ser antidepressivos, né? Pode ser ansiolíticos, algo que realmente eu possa, tipo, me anestesiar. E geralmente, né, são estratégias que a gente até fala que são estratégias compensatórias desadaptativas. É o que eu tenho para hoje, vamos falar assim, eu não estou conseguindo lidar, então assim, eu prefiro então beber, porque quando eu bebo eu esqueço os meus problemas, ou então eu fico muito melhor, né? Então, as pessoas elas usam as mais variadas estratégias, só que a gente precisa também ter muito cuidado para saber se essas estratégias elas realmente são de curto prazo, se são de médio prazo ou longo prazo, né? Se realmente elas surtem efeito ou não, ou se elas vão prejudicar a minha vida em uma outra esfera, né? Que, por exemplo, ingerir bebida alcoólica não é algo, assim, que pode ser preocupante, mas se a pessoa se tornar uma alcoólatra, né? Então, aí a gente já vai ver realmente que já é uma outra coisa para se preocupar. A questão da baixa autoestima, déficits em habilidades para manejar conflitos, isso é muito importante, a pessoa não sabe lidar, déficits de habilidades sociais, e geralmente uma das coisas que a gente percebe que o déficit é maior é na comunicação, né? Habilidade de comunicação. As pessoas, ou elas são muito agressivas, ou elas são passivas, né? Dificilmente você encontra nesse ambiente onde o estresse realmente é muito grande, onde a sobrecarga, né, é muito grande. Dificilmente você encontra pessoas que elas vão ter uma comunicação assertiva, ok? Ou elas são passivas porque ela fala assim, quer saber? Tô nem aí, né? Não vai adiantar eu falar nada. E é isso. A gente pode ter também pessoas que têm a comunicação agressiva e já chega gritando, né? Então, assim, dependendo muito de como você realmente consegue lidar com a situação presente. Problemas financeiros que também a pandemia veio, né? Infelizmente, agravou muitos setores da nossa sociedade, inclusive a questão financeira. Infelizmente, o Brasil vive, sim, uma época muito difícil em questão de alta, né, de preços de combustível, alimentação, realmente coisas básicas que a gente precisa, né, e a gente não tem. Então, isso também gera muito estresse, isso gera realmente um desconforto muito grande, né? Quantas pessoas elas estão, né, passando fome, né? E muitos profissionais que também são da saúde, mas que ganham um salário mínimo, né? Isso ainda existe, infelizmente, mas existe. E a pessoa tem que se desdobrar em vários trabalhos para poder garantir o sustento da família. E aí, imagina, a pessoa ela tá sobrecarregada, com certeza isso vai refletir aonde? Na família, né? Então, consequentemente, eu posso ter problemas familiares. Ausência de lazer ou prática de atividades físicas, muitas pessoas realmente elas deixam, né, de ter esse momento de lazer com a família ou até mesmo para si. Isso acaba, né, agravando muito mais. Estressores ambientais, né? Então, nós temos o quê? A gente já falou bastante sobre isso. Carga excessiva de trabalho, né? Ritmo de trabalho acelerado, ou seja, liberar a maca. Bora trabalhar porque liberar a maca porque tem muita gente esperando. E aí a pessoa já fica já naquela, tipo assim, meu Deus, o que eu faço? Né? Então, acaba que sim, interfere muito. Como a gente falou, né, nos problemas pessoais, a baixa remuneração, atividades administrativas, que às vezes também atrapalha bastante. Tem pessoas que têm algumas lideranças, né, que podem, sim, burocratizar muito algumas áreas e se tornar ainda mais aversivo para o trabalhador, ok? Dificuldade de relacionamento interpessoal, exposição a eventos traumáticos ou ameaça, privação de sono, que faz muita diferença, né? Ameaça de processos por parte dos pacientes, demandas emocionais e falta de equipamentos, ok? E as consequências, quais serão as consequências pessoais? Irritabilidade, insatisfação com o trabalho, transtornos mentais, problemas de sono, como já foi falado, vulnerabilidade para doenças, né?
relacionados ao trabalho, absenteísmo, a pessoa ela falta, às vezes hoje eu não vou para o serviço, e gera o quê? Gera também um problema maior, onde eu vou sobrecarregar mais a outra equipe. Abandono do emprego, baixa produtividade, desempenho de baixa qualidade, né, processos contraprofissionais, né, e o baixo comprometimento com o trabalho. E quais seriam as propostas de intervenção, gente, para a gente já correr para a nossa finalização? Seria o treino para o manejo do estresse, o relaxamento progressivo, o Mindfulness, ele é muito utilizado hoje, ok? Que no caso é o foco no aqui e agora, no relaxamento corporal. As técnicas cognitivo-comportamentais, no caso a psicoterapia também, né? Incentivação da interação social com os profissionais, a melhora da comunicação interpessoal, né? E se há condições para o trabalho em equipe e também o tratamento medicamentoso, caso a pessoa realmente esteja em um nível muito alto. Como devo lidar com um profissional que apresente sintomas de síndrome de burnout? Último slide. Bom, primeira coisa, você precisa acolher esse profissional. Não fala isso assim, não. Se você escolheu medicina, se você escolheu psicologia, se você escolheu essa área, você já sabia como ia ser, então te vira. Não faça isso, gente. Se um profissional chega para você, ele está já conversando, tentando falar, ouça, né? Qualquer coisa, abrace, né? Acolha esse profissional, porque ele já está lidando com um ambiente altamente estressor, então ele precisa, assim, de alguém que o acolha, ok? Bom, então, muito obrigado, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Aqui algumas referências. E finalizamos por aqui.